Acabamos de cantar nesta música, mesmo no final, que dizia que aqui tudo é comum, o rir e o chorar. Realmente isto é aquilo que nós devemos procurar viver. E quando fomos chamados por Cristo Jesus para pertencermos a Ele e à sua Igreja, então fomos chamados para algo que nos deve unir nas alegrias, nas tristezas, nas lutas, nas vitórias. E esse é o sentimento que deve existir na Igreja. A Igreja foi o seu sentido, o seu propósito, a sua vivência, ao longo dos séculos foi sendo deturpado. E a Igreja deixou de viver como Igreja, segundo o propósito daquilo que o nosso Senhor tinha quando a instituiu. Muitas outras coisas foram sendo acrescentadas, outras foram sendo tiradas. E a Igreja perdeu-se. Infelizmente, nós vemos cada vez mais nos dias de hoje notícias sobre igrejas, sobre cristãos, sobre pessoas que se dizem pertencer a Jesus, mas que envergonham o nome de Cristo. Há um versículo na Bíblia em que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu tinha um amigo que dizia muito assim: eu não quero envergonhar o Evangelho de Cristo. E às vezes há pessoas que envergonham o Evangelho de Cristo. Como eu disse já no princípio, meus irmãos, nós estamos este mês a celebrar o 60º aniversário da nossa Igreja. Aqui no Concelho de Cascais, a Igreja Batista da Parede foi a primeira igreja e foi há 60 anos que ela foi organizada. O pastor Samuel Fairclough, o seu primeiro pastor, faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos, faltavam poucas semanas para completar os 100 anos. Ainda nos deixou as suas filhas, as suas 7 filhas, que continuam a mandar saudações e a alegrar-se de terem participado elas também deste evento. 60 anos de Igreja. Mas convém nós pensarmos hoje um pouco o que é realmente ser Igreja. O que é Igreja? Muitas pessoas, sobretudo na cultura portuguesa, passaram a confundir igreja com templo, com casa, com pedras. Então as pessoas visitam uma igreja porque é um monumento histórico. Aquela igreja é muito bonita. Aquela igreja tem umas gravuras muito bonitas. Aquela igreja está toda em ouro, não é? Então a igreja passou a ser a casa. A palavra igreja ou eclésia, ela significa congregação, assembleia. A igreja não é coisas. A igreja são pessoas. E pessoas que, como nós acabámos de cantar, têm em comum o facto de estarem em Cristo Jesus e em Cristo Jesus terem também muitas outras coisas em comum. Por isso, a palavra que nós podíamos usar para a igreja é comunidade, em comum. Uma comunidade de pessoas que nasceu de novo, que encontrou Cristo, que vive com Cristo. E eu diria mesmo que a igreja é uma comunidade de pessoas que mudaram os seus relacionamentos. Eu gostava de convidar os irmãos a abrirem comigo a vossa Bíblia, no livro de 1 de João, no capítulo 1. 1 de João fica lá quase no fim do Novo Testamento, já muito perto ao livro de Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João. João, apóstolo de Jesus, escreveu 5 livros que nós temos no Novo Testamento. Escreveu o Evangelho, segundo São João, é o primeiro. Temos 4 pessoas que escreveram o Evangelho, ou seja, a Boa Nova de Cristo. Foi Mateus, Marcos, Lucas e João também. Ele escreveu o Evangelho de João e depois escreveu 3 cartas que nós temos quase no fim do Novo Testamento, que é a 1 de João, 2 de João e 3 de João. Esta expressão 1 de João é a abreviatura de uma frase mais completa. Se chegarem à vossa Bíblia, vocês vão ver que diz lá
Primeira epístola do apóstolo João, então é a primeira carta de João. Capítulo 1, versículos 1 até ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este texto que acabamos de ler é um texto que nos fala da obra que Deus fez em cada um de nós. E eu disse há pouco que podíamos dizer que a igreja é uma comunidade de pessoas que mudaram ou que mudam os seus relacionamentos. O que era desde o princípio, logo o primeiro versículo, está-nos a falar da pessoa de Jesus Cristo. O que era aqui não está a dizer não está a falar de coisas, as coisas que eram, está a falar de pessoa, aqui é quem era, aquele que era. É a mesma coisa que no Evangelho de João, começa precisamente no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A identificação daquele que estava no princípio, daquele que era desde o princípio, daquele que estava lá na criação, como diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E sabemos que o nosso Senhor Jesus é esse que se fez carne e habitou entre nós, como diz em João 1,14. Aquele que era desde o princípio, o Jesus eterno, aquele que sempre existiu, aquele que veio para nos salvar. E esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo, é Jesus. E Ele veio para nos trazer a um novo relacionamento com Deus, a um novo relacionamento uns com os outros e também a um diferente relacionamento com o mundo. Por isso a igreja é uma comunidade de pessoas que mudaram os seus relacionamentos. Em primeiro lugar, diz aí e eu queria referir o novo relacionamento com Deus. Diz o texto que Ele veio, foi anunciado, o Evangelho chegou até nós para que nós pudéssemos andar na luz. Nós, diz a palavra de Deus, andávamos em trevas. Sem Cristo, nós andamos em trevas. Andamos na perdição. Nós estávamos separados de Deus. A nossa situação é descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2. E nós podemos ler lá em Efésios capítulo 2, no versículo 12, o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E sem Deus no mundo. Continuando a ler este texto, nós vemos que nós estávamos de costas viradas para Deus. E reparem que em 1 João diz que Deus é luz. Nele não há trevas nenhumas. E era onde nós estávamos. Sem Deus estávamos nas trevas. De costas viradas para Ele. Mas em Cristo Jesus nós nos reconciliamos. A mensagem da cruz é a mensagem da reconciliação. Nós nos reconciliamos, fomos reconciliados com Deus. Em Efésios 2, versículo 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. E este corpo que Efésios fala
é a igreja de Jesus. Então, nós estávamos de costas viradas para Deus, não tínhamos paz com Deus. Romanos, no capítulo 5, diz que, sendo, pois, justificados pela fé, versículo 1, temos paz com Deus. Fizemos as pazes, reconciliámos-nos. A igreja é, então, uma comunidade de pessoas que se reconciliou com Deus. Pessoas que reconheceram o seu pecado. Pessoas que reconheceram a sua miséria. Pessoas que reconheceram humildemente diante de Deus que sem Ele nada eram. Se humilharam diante de Deus e voltaram à comunhão. O pecado nos separava de Deus, Cristo nos aproximou. Ser igreja muitas vezes não é confundido com o pertencer a esta ou àquela denominação, a este ou àquele grupo. Pode pertencer a uma igreja evangélica, pode pertencer a uma igreja de outra denominação qualquer, seja o que for, mas se não houve reconciliação com Deus, se não houve na sua vida um ponto de encontro com o Senhor, em que humildemente disse: meu Deus, eu sou um miserável pecador, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, aceita-me, reconhecendo o seu pecado, arrependendo-se do seu pecado, entregar a sua vida a Jesus. Se não houve esse encontro, se não passou a haver um diferente e novo relacionamento com Deus, então ainda não é igreja. Ainda não faz parte da igreja. Fazer parte da igreja de Jesus Cristo é entrar nesta nova relação com Deus. Quantos dizem que são igreja, mas não têm qualquer tipo de relacionamento com o Senhor? Muitos continuam a fazer a sua própria vontade, a andar nos seus próprios caminhos, segundo os seus próprios pensamentos, as suas ideias, a sua filosofia de vida. Ou pior, muitas vezes uma filosofia de vida, ideias e pensamentos que são em conformidade com o mundo. Como os outros pensam, nós também vamos pensar. Como os outros agem, nós também vamos agir. Os outros estão nas trevas. E se eu não tenho um novo relacionamento com Deus, então eu continuo nas trevas. Ser igreja é ter um novo relacionamento com Deus. Agora nós estamos em Cristo. Aquilo que veio e que nos foi anunciado, aquele que era desde o princípio, Jesus e a sua obra, foi realmente para nos levar a uma comunhão com o Pai. O versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, antes não tínhamos comunhão com Deus. Antes estávamos separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Morte é separação. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Mas quando encontramos Cristo Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador, passamos a ter, então, um novo relacionamento. É isso que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no início da igreja, vemos Atos capítulo 2, versículo 41, que aqueles que receberam de bom grado a palavra, aquilo que ouviram, o testemunho acerca de Jesus, o Evangelho, aqueles que receberam de bom grado a palavra, foram batizados, agregaram-se à igreja, ou seja, passaram a estar juntos, a reunir-se como igreja de Cristo, num novo relacionamento com Deus, mas também num novo relacionamento com as pessoas, com os outros filhos de Deus. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas que vive um novo relacionamento com Deus e um novo relacionamento com outras pessoas. A nossa comunhão começa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. É importante pensarmos que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos a aceitar uma comunidade. Ninguém pode dizer: eu creio em Deus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, mas eu rejeito a sua igreja.
E hoje há muita gente a pensar assim. Hoje há muita gente a pensar que a minha relação é com Deus, mas a igreja não quer nada com essa gente. Infelizmente, às vezes têm quase razão para dizer isso, pelo mau testemunho que muitas igrejas têm dado. Mas, meus irmãos, o verdadeiro crente e a verdadeira igreja vive um novo relacionamento entre as pessoas. É impossível nós amarmos a Deus, dizermos que estamos na luz, onde Deus está, mas não estarmos com os nossos irmãos. Irmãos, quando eu me converto, ou quando eu me converti, eu, diz a Bíblia, saí das trevas para a luz. Quando o irmão ou a irmã se converteu, saiu das trevas para a luz. É uma luz diferente? Ou é a luz de Deus em que nós todos estamos? Então, se estamos na mesma comunhão, na mesma luz, como posso eu dizer que estou afastado dos meus irmãos? Então, estamos em luzes diferentes. E não há luzes diferentes. Há Deus, que é luz. Por isso, diz o versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele quem? Deus. Ou seja, se eu estiver com Deus, se eu estiver no lugar de Deus, o que é que eu tenho? Comunhão uns com os outros. O capítulo 2 de 1 de João, é aí na sua Bíblia mesmo a seguir, diz assim, versículo 9, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Permanece em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo ou pedra de tropeço. Entrar num novo relacionamento com Deus é passar das trevas para a luz. Podíamos dizer de outra maneira, passar das trevas para a luz é entrar num novo relacionamento com Deus. E quem sai das trevas para a luz entra não só num novo relacionamento com Deus, mas também num novo relacionamento com os outros filhos de Deus. E se alguém aborrecer, e a palavra aborrecer aqui é uma palavra muito forte, ela aqui foi suavizada na tradução para português. A palavra significa mesmo, se alguém detesta, odeia o seu irmão, então está em trevas. Não conhece a Deus. Não está verdadeiramente na luz. Porque não ama. Eu amo os meus irmãos, mas não quero nada com eles. Isso não existe. Isso não existe. Irmãos, o relacionamento entre nós como cristãos não é fácil. O relacionamento entre pessoas não é fácil. Aqueles que são casados e têm filhos, amam os seus filhos. O relacionamento não é fácil às vezes. Eu tenho 3. Mas nós não quebramos a comunhão. Não quebramos a comunhão. Somos família, não é? É triste quando isso acontece. Há tristeza, há choro, quando isso acontece. É verdade que nós vivemos numa sociedade onde tudo é descartável. Tudo. Há dias nós falávamos que antigamente nós comprávamos uma coisa, depois arranjávamos 2, 3, 4 vezes e mantínhamos essa coisa. Agora não. Tem garantia de 2 anos. Ao fim de 2 anos pode deitar fora porque não vale a pena arranjar. E parece que isso passou para os relacionamentos. Tem ali garantia de 1 ano ou 2, depois descarta. Não é assim na Igreja do Senhor. Porque a salvação e a vida que nós recebemos é eterna. É para durar. Por isso o casamento no Senhor é para durar. Por isso a família no Senhor é para durar. Por isso a Igreja no Senhor é para durar. É eterna. E isso é prova de amor. O amor tudo sofre, tudo espera. O que é que diz em 1 Coríntios 13? Tudo suporta. O amor nunca acaba. Tudo vai acabar. Os dons não vão mais ser necessários. O dinheiro não vai ser mais necessário. Mas o amor permanece. Porque Deus é amor.
Deus é eterno. E quem verdadeiramente está num novo relacionamento com a fonte do amor, que é Deus, então ama também. A Bíblia diz que o amor de Deus foi colocado no nosso coração. Então, se eu sou crente, eu amo. Mas eu não consigo sentir. Mas amor não é sentimento, é obediência. É obedecer a um mandamento. O Senhor disse, amem-se. E amar de uma maneira diferente daquela que o mundo ama. Porque o mundo ama aqueles que são agradáveis. Porque o mundo confunde amor com gosto. Eu gosto disto, gosto daquela pessoa. Deus amou-nos mesmo sem gostar de nós. Deus não gosta de nós? Não. Acha que Deus gosta do seu pecado, gosta da sua desobediência, gosta quando você diz asneiras, gosta quando você mente, gosta quando você diz mal de... Não. Tudo aquilo que nós fazemos muitas vezes desagrada a Deus e Deus não gosta, mas Ele ama-nos. Por isso é que Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós ainda o desagradávamos, mas Ele mostrou que nos amava. Igreja é isto. É a semelhança do amor que nós recebemos de Deus, nós nos amamos uns aos outros também. Eu fico muito contente, irmãos, por ver os irmãos, quando é o intervalo ali entre a escola bíblica dominical e o culto, aquela meia hora que nós temos, abraçarem-se, rirem, estarem bem uns com os outros. Isto é alegria no Senhor. Às vezes temos que estar ali a tocar o sino em cima dos ouvidos, que é para ver se acabou o tempo, vamos embora. Gostam de estar juntos. Que bom. Que bom. Mas também seria bom que não fosse seletivo. Ou seja, eu gosto deste. Eu dou-me bem com este. Aquilo que está ali, deixa-o ficar lá. O novo relacionamento para o qual nós fomos chamados uns com os outros é um relacionamento de amor. E o amor perdoa, o amor tolera, o amor suporta. E às vezes temos que suportar aquele irmão que é tão difícil. Senhor, a tua graça nos basta. É tão complicado aquele irmão ou aquela irmã. Mas a tua graça, Senhor. Eu às vezes digo, se Deus nos tratasse a nós, como muitas vezes nós tratamos uns aos outros, ou seja, quando nós falhamos com Deus, se Deus fosse tão severo, tão radical, como nós somos às vezes com um irmão, já estávamos todos no inferno. Porque nós dizemos, este irmão, eu amo este irmão, mas ele fez-me uma, não me faz outra. Imagino que Deus dizia a mesma coisa. Eu amo-te, meu filho, mas fizeste-me uma, não me fazes outra. Se Deus nos tratasse como nós nos tratamos, ora, meus irmãos, mas se nós estamos na luz como Ele na luz está, se nós andamos na luz como Ele é luz, então os nossos relacionamentos e a nossa maneira de conviver uns com os outros tem que ser semelhante àquela que Deus tem connosco. Nós fomos chamados para um novo relacionamento com Deus. Nós fomos chamados para um novo relacionamento uns com os outros. É por isso que é bonito, irmãos, nós estarmos aqui. Se não fosse Cristo, nós não estávamos aqui unidos. Temos aqui um irmão americano a dirigir o culto, uma irmã americana a tocar o piano, temos uma portuguesa a cantar, temos uma brasileira também. Então, na nossa comunidade nós temos americanos, honduranhos. É verdade, faltava o honduranho a tocar guitarra, não é? Das Honduras. É o meu genro, tenho que tratá-lo bem. Então, nós somos irmãos aqui de várias partes do mundo, de várias origens. O que é que nos une? Cristo. É por Cristo que a Bíblia nos diz que não há homem, não há mulher, não há grego, não há servo, não há livre, não há raça, não há sexo, não há nada que nos possa diferenciar, porque somos em Cristo, somos um. Somos um em Cristo, num novo relacionamento. Agora não interprete mal a Bíblia quando eu disse, nem interpretem mal as minhas palavras quando eu disse que não há sexo. Não estou a falar de ideologia de sexo.
de género, porque isso é das trevas e não de Deus. Mas não há diferença. Estamos num novo relacionamento de amor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, ser igreja é uma comunidade de pessoas que mudaram os seus relacionamentos com Deus, com os outros e com o mundo onde nós estávamos. Nós estávamos no mundo. E o Senhor veio para desfazer as obras do mundo. Veio para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Atos, no capítulo 26 e no versículo 18, Atos, capítulo 26, é quase mesmo no fim de Atos. O versículo 18 diz assim, quando o Senhor fala com Paulo e diz o que é que quer, neste momento ainda Saulo de Tarso, e ele está a falar ao rei Agripa, está a dar o seu testemunho, e ele diz que foi chamado para ir aos gentios, falar do Evangelho, e dizia, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, das trevas para a luz, das garras de Satanás para Deus. A Bíblia diz-nos, irmãos, que nós, sem Cristo, estávamos nas trevas, estávamos no mundo perdidos, estávamos no pecado. Era aí que nós estávamos. Ou seja, nós nos relacionávamos com aquilo que o mundo oferece. E o que o mundo oferece ofende a Deus. As ideias, as modas, as práticas. Olhem à vossa volta. O mundo não quer nada com Deus. Hoje, todos têm um Deus no mundo. Comum a todas as pessoas, que é o seu próprio eu. As pessoas adoram-se a elas próprias, vivem para elas, querem a sua vontade feita, mas vão seguindo e dando ouvidos àquilo que o mundo diz. Por isso andam nas trevas, perdidos. Quem está nas trevas está perdido. Quando nos convertemos a Cristo, passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Então nós passamos a ter um novo relacionamento agora com a luz. E isto significa que deixamos de ter o relacionamento que tínhamos com o mundo. Paulo diz, aquilo que eu considerava de valor, agora considero como esterco. As ideias que tínhamos foram abandonadas porque elas ofendiam a Deus. As práticas que tínhamos que ofendiam a Deus foram abandonadas, o pecado. E nós queremos viver agora de uma forma mais pura e santa diante do Senhor. Por isso é que nós vemos aí no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O nosso relacionamento agora com as trevas, com as obras das trevas, com o pecado, mudou. Se nós permanecemos ainda nas mesmas práticas, no mesmo tipo de linguagem, nas mesmas ideias, então nós continuamos em trevas. Nós não passamos das trevas para a luz. Se nós continuarmos ainda com os mesmos deuses que tínhamos antigamente, e às vezes com a desculpa de dizermos, mas isto era a minha cultura. Se nós continuarmos com a mesma linguagem, é porque nós não estamos a viver na luz. Estamos nas trevas. É preciso ter cuidado para ver na nossa vida o que é que nós já estivemos dispostos a abandonar. Quando os irmãos se batizaram, e domingo nós vamos ter batismos, as pessoas vão ser mergulhadas aqui na água e vão ser levantadas da água. O que é que elas estão a dizer? Elas estão a dizer, olha, a minha velha vida das trevas
foi sepultada com Cristo. Eu ressuscitei para uma nova vida. Então é um novo relacionamento que implica um corte no relacionamento com as trevas. O que é que tu já cortaste? O que é que tu tinhas? Com que coisas? E às vezes até pessoas. A prática de alguns amigos nossos não é saudável. Nós devemos relacionar-nos com eles para os trazer a Cristo, mas não para participar das mesmas obras que eles participam. Então, nós temos que ter um diferente relacionamento com as trevas, com o mundo, com Satanás, onde ele é príncipe. O que é que mudou na minha vida e na tua vida depois que nós passámos das trevas para a luz? Depois que nós dissemos que andamos na luz? Nesta sequência de ideias, o apóstolo João chega ao versículo 15 do capítulo 2 e diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos pecaminosos da nossa carne, do nosso eu, a concupiscência dos olhos, aquilo que nós cobiçamos e vemos e ambicionamos e queremos e que não agrada a Deus, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, não é da luz, mas das trevas. O que é que tu nas trevas ainda amas? O que é que tu nas trevas ainda procuras? O que é que tu nas trevas tens pena de não poder ter? Que realmente o Senhor possa sondar os nossos corações e possa dizer: será, eu estou a ser igreja mesmo? Porque ser igreja é ter é pertencer a um grupo de pessoas que ama este novo relacionamento com Deus, ama este novo relacionamento uns com os outros, odeia o relacionamento que tínhamos com o mundo. Quando assim vivemos, Paulo diz aqui que o propósito é este: estas coisas, versículo 4, vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. É por isso que eu digo, aquele que verdadeiramente vive como igreja, vive feliz, vive alegre, porque o nosso gozo, a nossa alegria se cumpre nesta comunhão uns com os outros, nesta relação com Deus e no abandonar das coisas que prejudicavam a nossa alma, que é o mundo e as trevas. Que Deus possa, meus irmãos, falar aos nossos corações, sondar os nossos corações e levar-nos a entender que se somos dele, então somos novas criaturas.